Vivemos numa geração que escolheu não ser mãe. Por medo, por foco na carreira, por insegurança. Mas e se Deus ainda quisesse usar o ventre de mulheres comuns? Maria disse sim, Isabel foi apoio, e juntas elas carregaram no ventre a promessa da salvação. Será que você também não foi chamada para gerar algo eterno? Não por força, mas pelo Espírito de Deus. Porque para Deus nada é impossível. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite tem como tema Maria e Isabel. E Maria foi a personagem bíblica que mais me inspirou quando eu estava grávida e no meu primeiro ano do Miguel, no meu período de puerpério. Foi a mulher assim que mais me inspirou, tanto que na minha capa de celular, sabe? Tinha foto de Maria com Jesus bebê. Porque, para mim, foi uma grande lição, e eu vou contar porque foi essa grande lição, mas eu preciso entrar na palavra primeiro. Não sei se vocês sabem, mas no século XX a gente teve uma grande mudança no comportamento sexual e nas famílias. Eu sou formada em Relações Internacionais, então eu gosto muito de estudar o comportamento de vários países, né? Comportamento... Alguém chamou? Não. O comportamento econômico, essas coisas assim. E eu quero contar para vocês um comportamento que tem no Brasil e que esse comportamento é o que define o jeito de agirmos como mulheres e até as mulheres dentro da igreja. Vamos lá. Uma pesquisa feita fala que nos anos 70 a taxa de fecundidade no Brasil começou a cair. Ela caiu de 6 filhos por mulher para 3. Então, caiu pela metade. E foi caindo ao longo dos anos. Só que no Brasil, demorou em torno de 2 décadas e meia para esse número cair pela metade. Só que, pasmem, em países desenvolvidos como Reino Unido, Estados Unidos e outros, demorou 8 décadas para esse número cair pela metade. Então, vamos lá. Brasil, país subdesenvolvido, nós temos uma economia instável, nós temos uma educação de baixa qualidade. Demorou 2 décadas para esse número cair pela metade. Um país desenvolvido, que a economia é mais estável, demorou 8 décadas, 80 anos. Só que também, se a gente for olhar, o Brasil, hoje, a taxa de fecundidade no Brasil é de 1,9 filhos por mulher. Ou seja, no Brasil, uma mulher tem em torno de 1 a 2 filhos. Quem aqui tem 3 filhos para mais, levanta a mão. Glória a Deus. A minha mãe tem 5. Minha mãe é uma mulher guerreira. Essa é uma mulher guerreira. Mas, o Brasil hoje tem uma taxa de fecundidade bem baixa. Só que existe algo muito estranho acontecendo. Porque o Brasil também é o país que está em segundo lugar no ranking mundial do país mais cristão do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. E aí você pode me falar assim, mas Carol, tá, e daí? O que isso tem de estranho? Não tem nada de estranho.
Se nós somos o país onde temos 79% de cristãos, isso quer dizer pessoas que olham para Cristo e dizem, eu quero me assemelhar a Ele, pessoas que dizem crer na Bíblia como manual de vida, então, ela também precisa crer em Gênesis 1, 27 e 28. E o que fala Gênesis 1, 27 e 28? Fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Deus os abençoou e disse, tenham muitos filhos. E Deus disse, eu dei domínio a vocês sobre os peixes, sobre as aves e sobre os animais da terra. Agora, nós mulheres cristãs, a gente crê que somos criadas à imagem de Deus? Sim. Nós, mulheres cristãs, cremos que Deus deu para nós domínio sobre a terra? Sim. Agora, a gente crê também que nós, mulheres cristãs, casadas, somos chamadas por Deus para termos filhos? Sim, a minha geração não acredita. A minha geração é uma geração que não deseja ser mãe. E esse é o movimento que os cientistas já denominam de geração no mom, que é a geração não mãe. As meninas da minha idade, elas desejam se casar. As jovens cristãs dessa igreja desejam se casar? Sim. Mas elas desejam ser mães? Não, elas querem se casar pelo par romântico, pela história de amor, para poder fazer sexo de forma santa, mas não para constituir família. E esse é um cenário do mundo que entrou na igreja e a gente não disse nada. E aí, pesquisas foram mostrar, fizeram perguntas para mulheres da minha geração, a geração... Eu sou entre gerações, eu sou entre geração millennial e geração Z. A geração Z já está casando, já está nos seus 20 a 25 anos, mas eu sou a finalzinho dos millennials, então eu tenho um pouquinho de cada geração no meu comportamento. Mas foram fazer uma pesquisa com essas gerações, e o que as jovens disseram? Bom, elas não querem ter filhos por insegurança financeira. Ok, né? O Brasil está realmente muito difícil. 2, por foco no trabalho e estudos, elas querem correr atrás da sua vida acadêmica e da sua vida profissional. Por responsabilidade afetiva, o que isso quer dizer? Criar um ser humano vai demandar de mim um compromisso. Criar um ser humano vai demandar de mim amor e atenção e foco naquela pessoa. Não é tão fácil assim. E também mudanças nos padrões das famílias. O que isso quer dizer? A família não é mais como era antigamente. Tanto se você olhar nos desenhos, hoje, desenhos que passam na Disney, desenhos que passam no Netflix, os padrões das famílias mudaram. Não é mais o pai, a mãe e o filho, né? Já é outras coisas. Está gravando, né? Está ao vivo. Mas, então a gente vê que tudo isso está acontecendo. E aí, você pode me dizer assim, mas Carol, então você está falando que a mulher que é casada e cristã e não quer ter filhos, ela está fora da vontade de Deus? Olha, se ela não é infértil e nem o marido, sim. Aí você pode me falar assim, mas Carol, você não sabe, mas ela tem um trauma de família, ela tem isso, isso e isso e isso. Aí eu vou falar, tudo bem. Existe o processo de santificação do espírito. Vou falar um negócio para vocês. Faço terapia há 6 anos, vim de uma família desestruturada por conta do divórcio, enfim, mas os meus traumas familiares não são desculpas para o agir de Deus e os propósitos de Deus na minha vida. O processo de santificação do Espírito precisa transformar os nossos traumas.
É importante dizer isso, porque às vezes a gente se esconde atrás da nossa dor. E as dores são legítimas, mas o Espírito Santo deseja nos sanar, deseja nos tratar. Então, assim, se você é mulher cristã e não quer ter filho por trauma, o Espírito Santo deseja cuidar de você, curar as suas feridas, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você. Mas eu queria entrar no texto base de hoje, que está lá em Lucas 1, 26. Eu vou ler aqui. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu isso, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que o anjo queria dizer. Então o anjo continuou: Maria, não tenha medo. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. E aí vai mais para baixo um pouquinho, que aí vocês sabem da história, né? Tipo, Maria fica: mas eu sou virgem. E o anjo fala assim: não, mas você será mãe do Salvador. Enfim, vocês sabem essa parte, mas vamos mais para baixo porque a gente vai ler bastante texto aqui. Bom, o anjo contou para Maria que a prima de Maria estava grávida, que a sua prima Isabel estava grávida. E Maria também ficou assim: uau, eu vou ficar grávida sendo virgem. E minha prima Isabel também ficou grávida. Maria estava tipo: uau, aquela empolgação de jovem. E aí o anjo disse assim: Maria, para Deus nada é impossível. Então Maria responde aquela seguinte frase: eu sou a serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Essa frase de Maria, assim seja, foi a frase que inspirou aquela música do Beatles, Let It Be, sabe? Let it be, let it be. Sabe essa música? Então, essa música fala que a Mary, né, que Maria vem até mim e diz: assim seja, assim seja. E os católicos, eles olham muitas vezes para essa frase de Maria e repetem quando estão em momentos de sofrimento, porque quando acontece qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que olhar para Deus e falar: Deus, se essa é a vontade para o Senhor para mim, que assim seja. Amém. Mas o texto continua, e aí eu vou continuar com vocês. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então, nos próximos versículos, Maria tem a canção de louvor e adoração ao Senhor. Mas no versículo 56, a Bíblia diz o seguinte: Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. E sabemos que a Bíblia ela não deixa nada registrado por acaso. A Bíblia não deixou registrado só para falar que Maria ficou 3 meses com Isabel e pronto. Tipo, não, eu só quero deixar registrado que ela ficou um tempinho lá e tirou umas férias, depois voltou para casa. Não, a Bíblia ela é objetiva em tudo que ela traz. Tudo tem um objetivo na Bíblia. E por que essa passagem de Maria e Isabel mexe tanto comigo? Em primeiro lugar, porque você sabia que quando Isabel engravidou, os estudiosos dizem que ela tinha mais de 50 anos quando ela engravidou de João Batista? Ela achou que para ela já estava encerrado.
Mas um anjo chegou para Zacarias, o esposo dela, e disse que ela ia engravidar. Zacarias deu risada e por isso ficou mudo até o nascimento de seu filho. Ou seja, quem somos nós para qualquer momento da nossa vida duvidar do agir de Deus? Só que também, sabe o que é mais engraçado? É que, sabe quantos anos Maria tinha quando ela engravidou de Jesus? Entre 14 e 16 anos. Olha a discrepância de idade. As duas mulheres carregando homens cheios do Espírito Santo. Homens que foram usados por Deus. Jesus nem se fala, Jesus é o nosso Salvador. Mas Isabel também é uma mulher que, ela carregou aquele que veio para abrir caminho para o Salvador. Que Jesus disse que na terra não tinha ninguém maior do que João Batista, mas no céu ele já era o menor. Uau! Isso é chocante. Mas eu quero fazer agora um momento de criatividade com vocês. Imagina se um anjo chega para Maria, fala que ela vai engravidar, e ela é nova. E quando ela vai encontrar com a sua prima Isabel, Isabel fala assim: "Ih, Maria, tá grávida? Não, você é muito nova. Ai, meu Deus, Maria, estragou a sua vida. Maria, você podia ter ido viajar com José, você podia ter ido conhecer o Egito, você podia ter ido conhecer os jardins da Babilônia. Maria, você podia ter ido para a Itália. Maria, você podia ter feito tanta coisa, você foi arranjar filho logo cedo, Maria." Ih, estragou a vida. Imagina se Isabel teria feito isso. Ai, sabe? O que eu quero dizer aqui? Primeiro eu quero dar um recado para as Marias, que são as mulheres jovens. É que o Senhor tem para você uma família linda. E se a vocação de Deus para a sua vida for casamento, porque às vezes a vocação de Deus para a vida de umas pessoas é celibato. Mas se a vocação de Deus para a sua vida for casamento, saiba que o casamento se trata sobre família e família se trata sobre gerações. Quando a gente olha na Bíblia, toda vez que Deus ele designa uma bênção, ele fala sobre a bênção ser dos seus filhos para os seus filhos e filhos, ele fala de bênçãos para gerações. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, minhas queridas Marias, mude a sua mentalidade. Se você acredita em toda a Bíblia, você precisa acreditar em Gênesis 1:28 também. De que Deus deseja que você tenha filhos. E eu só quero dizer uma coisa, que é o texto que me manteve firme no puerpério. João 12, 24 a 26. Eu era uma pessoa que... eu era muito agitada. Tanto no ministério quanto na vida, assim. Muito agitada. E quando o Miguel nasceu, eu tive que pausar tudo. Eu tive que dar um passo para trás e falar: opa, tá bom, agora minha prioridade é essa criança. E primeiro filho, tá, gente? Eu tinha aquele negócio, eu falava assim: meu Deus, como eu vou fazer esse ser vivo ficar vivo? Minhas plantas já morrem, agora tem um bebê. É verdade, as plantas sempre morriam em casa, mas desde que o Miguel chegou, nenhuma planta morreu mais. Glória a Deus. E eu tenho um peixe beta já há muito tempo e esse peixe beta não morre. Gente, vocês não têm noção, eu estou querendo que o peixe beta morra e ele não morre. Ai, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, Deus me disse, falou assim, Deus me deu esse versículo no primeiro ano de vida do Miguel. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Os valores deste mundo, eles são fundamentados nas filosofias contemporâneas. Niilismo, empirismo, existencialismo.
São várias filosofias contemporâneas, tá? Então, a gente está falando de filosofias que começaram mais ou menos na década de 70 e elas estruturam toda a nossa sociedade. E sabe qual é o problema dessas filosofias? Todas elas são individualistas. Só que o reino de Deus, como disse a pastora Gláucia no podcast das mulheres, o reino de Deus é um reino de valores invertidos aos valores do mundo. No reino de Deus, se você ama a sua vida, então você vai perdê-la. No reino de Deus, aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. No reino de Deus, aquele que deseja ter domínio aquele que quer liderar, aquele que quer ser o primeiro, precisa servir a todos. No reino de Deus, se você deseja transbordar, se você deseja dar muitos frutos, é necessário você morrer para você mesma. E não existe nada mais mortificante do que a maternidade. Sobre você morrer para você mesma, você para alguns momentos, algumas coisas da sua vida. É verdade. Uau, meu tempo está correndo. E em segundo lugar, eu só queria falar para as Marias, agora para as Isabéis. Que nós, Marias, nós jovens, precisamos de Isabéis santas que nos ensinem o caminho de Deus. Eu vou ler o texto que a Mari comentou, Tito 2, 3-5. Diz assim, isso não são só conselhos, mas são ordenanças, tá? Diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quem quer ser essa mulher? Só que muitas vezes o que a gente encontra são mulheres nos desencorajando. Quando a gente vai conversar com algumas mulheres mais velhas, elas dizem assim, não casa não demora para casar, você só vai arranjar problema para você, é só dor de cabeça, não casa. Existe um bando de mulheres frustradas que estão enterrando propósitos de Deus para mulheres mais novas. E a gente precisa de mulheres que olhem e falam assim, você quer casar? Então, se você vai casar, você tem que entender que você tem que ser madura em algumas áreas. Então, você vai ter que aprender a cuidar de casa, você vai ter que aprender a gastar menos dinheiro do quanto você ganha, você vai ter que aprender a ser submissa. Você não é nem submissa a mim, ao seu pai, você quer ser submissa ao seu marido? Aprende a nos respeitar primeiro. Eu estou falando sobre ensinar. Você não tem que só falar assim, não, você não vai casar. Você tem que ensinar porque não vai casar agora. Porque precisa amadurecer. E quando casar, quando for a recém-casada, ao invés de falar assim, porque você não dá mais atenção para mim, você não faz mais nada para sua família, sabe o que tem que falar? Você está agradando seu marido? Você está sendo uma boa esposa? Você está procurando o seu marido à noite? Ou você só deixa que ele vá atrás de você? Você está sendo aquela mulher que edifica o lar ou você só briga com ele? Ou você só se emociona e fala coisas para ele e nada a ver? Você está sendo aquela mulher gastona? Porque se você for a mulher gastona, minha filha, saiba que você não é a mulher de Provérbios 31. Eu sei que isso parece duro, mas nós precisamos disso. Nós precisamos. Gente, eu vou falar um negócio. Quando eu casei, a minha mãe, eu nunca esperava que a minha mãe fosse fazer isso, tá? Mas minha mãe me ligou depois, de uns meses de casada, e falou assim, filha, com que roupa você está dormindo? Aí eu falei assim, mãe, eu estou dormindo com uma camiseta velha do Lucas. Ela, o quê? Eu estou mandando dinheiro agora, vai comprar um pijama decente e bonito para o seu marido. E eu, verdade, mãe, verdade. Gente, a gente precisa disso.
Porque se a gente for seguir a cultura do mundo, nós jovens, o nosso casamento vai acabar. Porque a gente vai falar assim, ah não, porque se meu marido não faz por mim, também não vou fazer por ele. Ah não, porque se meu marido ganha X e eu X, as nossas contas são separadas e cada um lida com o seu dinheiro. Mas é assim que é o reino de Deus? Não, só que a gente precisa das nossas Isabéis. E vou falar um negócio. Maria, quando descobriu que estava grávida, ela passou 3 meses com Isabel. Você acha que foi à toa? Ela precisava de uma mulher mais velha para encorajá-la, para instruí-la como cuidar de uma criança, para ensinar ela como é que vai ser a gravidez, para ensinar ela tudo, gente. Vou falar um negócio. Gente, qual foi a mulher que perdeu primeiro o filho? Foi Maria ou foi Isabel? Quem morreu primeiro? João. Sendo assim, Isabel foi a primeira a perder o filho. E vou falar um negócio. Maria teve mais filhos além de Jesus. A Bíblia relata isso. Só que Isabel não teve outros filhos além de João. João era o filho da velhice de Isabel. Era o filho amado, era o filho... E assim, gente, João talvez não tenha vivido a vida que Isabel tinha para ele. Por quê? Porque ele foi viver no deserto, ele foi ser profeta, foi ser sustentado também. Talvez, você acha que talvez era essa vida que Isabel tinha para o único filho dela? E detalhe, ele foi morto, cortaram a cabeça de João. Você acha que era isso que Isabel queria para o filho dela? Não sei. Só que isso já foi inspiração para Maria. A Bíblia não deixa isso claro, mas eu imagino que ela era a prima mais velha. Porque normalmente, a gente se inspira nas nossas primas mais velhas. Ou na nossa irmã mais velha. Maria viu como Isabel sofreu. Mas Maria viu também que Isabel também tinha confiança plena no Senhor. Nós Marias, precisamos de mulheres mais velhas que amem ao Senhor e também nos ensinem o caminho. E é isso que a Mari falou, sobre unir gerações. A minha geração não pode se amoldar aos padrões deste mundo. E a geração das Isabels também não podem se moldar aos padrões deste mundo. E quando nós estivermos firmes no caminho do Senhor, cada uma curando as suas feridas com a ajuda do Espírito Santo, e juntas caminharmos, o que não poderemos fazer com o Espírito Santo de Deus? Seremos imparáveis. Vamos mudar uma geração. Talvez você não seja a missionária que vai para outros países, mas a palavra profética que está em cima do Brasil é de que o Brasil é um celeiro de missionários para as nações. Mas posso te falar um negócio? Então quer dizer que você tem um filho que provavelmente vai ser missionário. Provavelmente o seu neto vai ser missionário. Você está preparada para abençoar e encorajar, para ser uma plataforma, para impulsionar a geração de Marias que estão vindo aí? Você está preparada para ter uma palavra de Deus para gerações de Marias que estão vindo aí? Para educar, para estabilizar, para mostrar o caminho? Existe uma palavra profética sobre o Brasil. E se você olhar e falar assim, não, mas eu não vou ser esse missionário. Então eu vou te falar. Existe um missionário na tua família, que provavelmente não é você, mas é seu filho ou o seu neto. E o que você está fazendo já para sustentar o chamado dele? Essa é a palavra que eu queria trazer hoje. E acredito que tem tudo a ver com a palavra que a Mari ministrou. E eu queria que vocês colocassem de pé para a gente orar juntas também. Senhor Deus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Deus, eu me ponho aqui na vulnerabilidade junto com as minhas irmãs que também têm filhos. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, nos ensina a criar os nossos filhos para o Senhor. Deus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós não
corrigimos no momento que era para corrigir, ou que nós lançamos palavras de maldição. Mas, Pai, nos ensina a criar esse ser humano para a honra e glória do Teu nome. Deus, nós queremos ser como esse grão que ele cai na terra, ele morre e por isso ele frutifica muito. Nós queremos ver os nossos filhos frutificando, Senhor. E assim eu também oro, Pai, pelas irmãs da minha geração. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes, Pai, que lutamos com a sua vontade para a nossa vida. Por todas as vezes que resistimos à sua vontade por conta de um modelo de pensamento mundano. Senhor, eu peço no nome de Jesus que o Senhor restaure, Pai, o coração e o teu modelo de família para cada um de nós. Senhor, eu também quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor abençoe as famílias aqui. Senhor, que toda mulher, Pai, que toda Isabel que está frustrada com a vida do casamento ou com a criação de filhos, que receba do Senhor a tua cura. Eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor ajude elas a voltar a sonhar e que o Senhor as fortaleça para que elas consigam lutar em oração pela restauração do lar delas, do casamento, do relacionamento com os filhos. Pai, eu peço no nome de Jesus que o Senhor nos faça ser a mulher que edifica o lar. Senhor, nos ensine a ser essa mulher, Pai, que é o pilar da nossa casa. Deus, a gente sabe que quando a gente está instável emocionalmente, a nossa casa também fica. E, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos dê estabilidade emocional e que o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria no agir, sabedoria nas palavras, sabedoria na hora de falar, na hora de se calar. Pai, nos ensina, Pai, os Teus caminhos. E com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós queremos ser noivas melhores, esposas melhores, mães melhores, filhas melhores. Senhor, eu peço no nome de Jesus que o Senhor também abençoe as avós, que o Senhor, Pai, as ajude, Senhor, a serem as avós que o Senhor tem para elas, Pai. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor restabeleça o seu modelo de família sobre essa igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.